Quantos acharam? Pode confirmar com amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Versículo 1: Vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro na mão direita do que estava sentado no trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Amém? Até aqui, irmãos, pode se assentar. Louvado seja Deus. Nós queremos, através do Espírito Santo, trazer uma palavra. Nós estamos hoje num culto de missão, e dentro desse culto de missão a gente sempre tem abordado aqui os obreiros a respeito da obra missionária e a respeito da missão que os missionários têm na face dessa terra. E não é diferente também na nossa vida. Nós recebemos uma missão da parte de Deus para que possamos cumprir segundo os desígnios do que o Senhor tem nos colocado. Mas para nós entender a missão principal da igreja, para nós compreender o que é uma missão direcionada por Deus, nós temos que ir para algo que nos vai ter como espelho, como exemplo, para que essa missão venha ser abordada nas nossas vidas. E nós vamos ver que o maior espelho da Bíblia, o maior exemplo da Bíblia, foi um menino que nasceu de uma virgem chamado Maria. E este menino, aonde o anjo foi visitar essa mulher certo dia, para dizer a ela que ela tinha sido agraciada diante de Deus e geraria um menino que se chamaria Jesus. E este Jesus veria para libertar, para redimir, para purificar aqueles a qual estavam perdidos em outra hora. Então nós vamos ver que o agir do Espírito Santo de uma forma sobrenatural. A concepção hoje do homem e da mulher, ela é se dada de uma forma natural. O homem e a mulher têm a sua intimidade e aí geram filhos.
mas Maria, ela foi agraciada por Deus, e a geração desse filho não foi de uma forma natural, foi de uma forma sobrenatural, porque essa pessoa qual havia de ter uma missão para mostrar ao mundo algo novo, uma coisa nova, de que maneira ele teria que fazer. Então Jesus foi concebido através do Espírito Santo, e então nós vamos observar que desde o seu nascimento, nós vamos ver que Jesus vem à terra com uma missão específica. Quando Jesus chega ao templo para ser batizado, como é o costume aqui da igreja, mas os judeus tinham por costume no 8º dia, ele ser apresentado no templo. Havia um homem chamado Simeão, que estava esperando por aquele grande dia, e quando este homem vê Jesus vir até ele como uma criança, ele diz assim: agora eu já posso morrer tranquilo, porque os meus olhos já viram a salvação de Deus para a humanidade. E nós vamos ver por que este homem fala isso. Este homem fala isso porque quando nós vamos discorrer o Antigo Testamento, que é a velha aliança, nós vamos ver que desde Moisés até o ciclo de Davi, e até de Davi até os profetas, este menino foi relatado na Bíblia e foi descrito como alguém que viria para trazer luz aos que estavam cegos, para trazer entendimento às pessoas que estavam sem entendimento, e o principal foco seria a salvação, e a sua descendência seria a descendência de Abraão. Então nós vamos observar que esse menino está sendo relatado em toda a Bíblia. Moisés fala sobre ele, os profetas falam sobre ele, os reis falam sobre ele, e nós vamos ver então que chega no Novo Testamento, o evangelho que escreveram Mateus, o evangelho que escreveram Marcos, o evangelho que escreveram Lucas e João, vai enfatizar sobre a vida deste menino. Nós vamos ver no evangelho que escreveu segundo Mateus, que Mateus vai falar sobre a genealogia deste menino, e ele começa com Abraão, começa a falar sobre a sua genealogia, e vai dizendo a respeito da sua descendência de uma forma minuciosa, e vai ver que realmente ele seria o rei real, para governar em retidão, justiça, mas também seria servo sofredor, ou varão de Deus, predito pelo profeta Isaías. E nós vamos observar na palavra do Senhor, quando nós lemos aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, que quando João, um dos seus discípulos amados, João, que era considerado o discípulo amado, ele está diante de uma revelação, ele está diante de uma revelação de Deus. Então ele vê algo que ele precisava passar às 7 igrejas da Ásia, e a primeira coisa que eu achei interessante, quando Deus havia dado essa revelação a João, ele diz: vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora. Nós vamos ver que nos escritos hebraico, aramaico, a forma de se escrever é diferente, e na antiguidade as escritas não eram como no dia de hoje, e era algo extraordinário, porque ele vê os escritos somente, não somente por dentro, mas também por fora. Só que dentro desses escritos havia também selado com 7 selos,
Então ele disse: e vi um anjo forte, bradando como uma grande voz, e dizendo: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E naquele momento nós vamos ver que no versículo de número 3, a Bíblia vai nos dizer: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro e nem olhar para ele. Nós vamos ver que o livro de Apocalipse foi escrito aproximadamente no ano 96 depois de Cristo. Então essa revelação acontece numa ilha chamada Patmos, aonde João havia sido levado como prisioneiro, porque segundo a história, segundo o escrito, tentaram matar João, levantaram uma caldeira com azeite fervendo, jogaram ele ali, mas ele não morreu, e devido a isso, segundo os historiadores, ele foi considerado como um semideus para ele. Mas ele não morreu porque ele era um semideus, ele não morreu porque Jesus disse que aquele que ele quisesse ia viver até o fim dos seus dias e da sua velhice. E essa era a promessa que estava sobre João. Todos os outros discípulos morreram como mártires, mas João viveu até o último dia da sua vida para receber uma revelação extraordinária da parte de Deus. Então nós vamos ver que João recebe essa revelação, e a Bíblia vai dizer que ninguém no céu, ninguém na terra e nem debaixo da terra poderia abrir o livro. Se nós vamos discorrer a Bíblia, nós vamos olhar e observar que quando Moisés começa a trajetória do povo hebreu para a retirada do Egito até a chegada a Canaã com o líder Josué, nós vamos observar que aqueles homens foram um instrumento de Deus para uma missão. Aqueles homens foram instrumento de Deus para cumprir algo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas nós vamos também observar pela palavra que estes homens não obteram o êxito completo de serem santos ou irrepreensíveis em toda a sua maneira, porque eles falharam, porque eles erraram, porque eles cometeram muitas vezes coisas devido às circunstâncias. E este momento nós vamos observar que a palavra de Deus vai nos mostrar que não havia alguém que fosse digno. Talvez lá em cima, na reunião celestial, tivesse a história de Moisés, tivesse a história de Josué, tivesse a história de Adão, tivesse a história de Abraão. Quem poderia falar contra Abraão? Porque segundo os escritos nós vamos ver que Abraão foi o pai da fé. Abraão acreditou num Deus invisível, daquilo que ele não via, para alcançar uma promessa. E nós vamos ver então que esses homens tiveram uma missão para concluir, mas devido a essas missões, eles mesmo assim cometeram falhas e não seriam dignos diante de Deus para abrir o livro. Nós vamos ver quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai dizer que Deus olhou para a terra, Deus olhou para a humanidade e não viu sequer uma pessoa justa. Então nós vamos observar que ele disse assim: todos estavam condenados, todos nós estávamos destituídos da glória do Senhor. Mas quando nós vamos ver pela palavra, Jesus nasceu de uma forma extraordinária, mas não deixava de ser Deus, porque quando o livro do Evangelho segundo escreveu Mateus vai nos relatar a genealogia de Cristo, ele vai falar da descendência a partir de Judá em diante, e aí você vai ver que ele veio das descendências natural, mas nasceu de uma forma extraordinária. Muitos acreditam que a natureza de Cristo seria somente divina. Muitos acreditam que a natureza dele seria de rei, que ele ia dominar como rei, ia chegar em Israel, tomar o domínio, acabar com as nações, mas não é assim.
o plano de salvação de Deus para a humanidade. O plano de salvação de Deus para a humanidade era trazer alguém na terra de uma forma natural, não, de uma forma sobrenatural, mas que nascesse de uma mulher e que pudesse sentir o que o homem sente, pudesse passar o que as pessoas passam. Então Jesus veio dessa forma, e quando nós vamos ver pela palavra, Jesus está crescendo, e a Bíblia vai dizer que ele crescia diante dos homens e diante das pessoas. Mas se você for olhar, Jesus não cresceu e já foi ensinar ali na sinagoga. Se nós vamos ver a história desde do livro de Levíticos, nós vamos ver no Antigo Testamento que os judeus era recomendado que passassem para os seus filhos os escritos, para que eles viessem lembrar nas próximas gerações. Então, a partir dos 7 anos, uma criança não ia para uma escola secular aprender o ABC, eles iam aprender a ler através da Torá Sagrada. Então, até os 10 anos eles aprendiam a ler, e a partir dos 10 aos 12 anos eles já começavam a aprender sobre a lei. Então Jesus passou pelo mesmo processo que qualquer um judeu passou, porque ele mesmo disse: eu não vim aqui para desfazer a lei, eu vim para cumprir e para concretizar aquilo que os profetas falaram de mim no Antigo Testamento. Então você veja que Jesus, no seu modo natural, ele teve que passar pela circuncisão, ele teve que passar pelo colégio do judeu secular. E quando você vai ver o primeiro relato de Cristo na Bíblia, aos 12 anos, ele já está dentro da sinagoga, ensinando e conversando com os doutores da lei. Como que podia uma pessoa que não sabia nada estar conversando com os doutores da lei? Porque Jesus foi ensinado segundo a lei deles, mas ele aprendeu porque Jesus foi direcionado por alguém maior, que era Deus, que havia dado uma missão para ele na terra, para que ele cumprisse essa missão. Mas essa missão teria que ser perfeita, teria que ser santa, uma perfeição que nenhum homem na sua maneira natural alcançou, que nenhum homem na sua forma natural alcançou. Por que isso? Porque nós vamos ver na palavra de Deus que quando João está pedindo aquilo, ele começa a ver esse livro e ninguém podia abrir, porque Deus não achou ninguém justo na terra. Mas quando ele começa a chorar por aquilo que ele estava vendo, porque ninguém tinha achado-se digno de abrir o livro, então vem alguém diante dele, um dos anciões, me disse: ei, não chores mais, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Sabe o que ele estava dizendo? Gênesis capítulo 49, versículo 9: Judá vai ser considerado como um leãozinho, mas Jesus foi considerado aqui, que ele vem da tribo de Judá, ele é considerado como o leão da tribo de Judá. Veja, os leãozinhos Judá, mas alguém que viria através de Judá seria chamado leão da tribo de Judá. Então quando Jesus vem à terra e aprende da forma que era para aprender, para manter uma vida de santidade, para manter uma vida digna, porque ele tinha uma missão. Qual era a missão de Cristo? Qual era a missão dele na terra? O próprio Deus disse: da descendência da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente. E esse alguém não era o homem, ia nascer da mulher, mas não era o homem, era o Filho de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem, para que todos nele que nele acreditam, possam ter esperança e salvação eterna.
O foco de Jesus era trazer esperança, trazer vida, trazer algo que poderia ser possível, porque Moisés tentou e falhou, Josué tentou e falhou, os profetas tentaram e falharam. A todos que você vai ver a Bíblia, Davi como rei tentou, mas acabou errando, pecando, mas era segundo o coração de Deus, e Deus precisava de alguém digno, porque no céu existia um livro, e para abrir este livro teria que ser alguém santo, teria que ser alguém irrepreensível, mas que vivesse aquilo que o homem viveu nessa terra. Segundo alguns historiadores, nós vamos ver que este livro poderia ser o livro da vida, ou também poderia ser o livro do que aconteceria no futuro da humanidade, ou da eternidade. Então teria que ser alguém que conhecesse de céu, teria que ser alguém que conhecesse de terra, teria que ser alguém que conhecesse o que era sofrer, teria que ser alguém que conhecesse o que era santidade, teria que ser alguém que conhecesse o que era ser servo. E quando a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele é considerado também por um dos evangelhos como o cordeiro mudo, como o cordeiro da propiciação. O que é isso? O cordeiro, quando ele está pronto a ser morto, ele somente fica quieto, ele não para nada. E nós vamos ver que Jesus Cristo, antes até mesmo de ir à cruz do Calvário, cumpriu a sua missão, cumpriu a sua obra na terra. E cumprindo essa obra, nós vamos ver que ele sofreu para morrer, para redimir a humanidade. Redimir do quê? Redimir do quê, irmão? Redimir dos seus pecados, redimir das suas iniquidades, redimir das suas transgressões. Jesus não morreu para a pessoa vir aqui e continuar do mesmo jeito que está. Jesus não morreu para aceitar Ele e não ter mudança de vida. Jesus não morreu para nós subirmos aqui de qualquer jeito e falar o que queremos. Jesus não morreu para dizer que o Evangelho é bonitinho, que a vida do evangélico é light. Não, Jesus morreu para dizer para nós que há jeito para nós manter uma vida de santidade com Ele. E é por isso que nós vamos ver na palavra, quando João está chorando, quando João está dizendo: não tem ninguém digno, não tem ninguém capaz de abrir o livro. Sabe que eu olho e vejo, quando Jesus olha para mim e para você, Jesus olha, Deus olha e diz assim: eu sei que você não é capaz, eu sei que vocês têm falha, eu sei que vocês têm limitações, eu sei que vocês têm erro, mas eu tenho exemplo na terra que é capaz, independente das acusações, independente do que se levanta, mas alguém que vem na terra como homem e como Deus, sofreu, se humilhou, desceu da sua glória, desceu os lugares baixos que representam a terra, usurpou-se da sua glória, tirou a sua coroa, tirou a sua majestade, tirou o seu resplendor para descer à terra, para ser humilhado pelo homem, para ser cuspido na cara, para receber como recompensa de cura tapa na cara, coroa de espinho e uma morte de maldição. Porque nós vamos ver no Antigo Testamento que aquele que era pendurado na cruz era considerado maldito, e a Bíblia diz a Isaías que ele foi considerado maldito por nós. Ele não veio aqui, irmão, para dizer para você que está aqui nessa noite para tu continuar do jeito que está, não. Jesus morreu para te dar nova vida, Jesus morreu para te libertar do pecado, Jesus morreu para te tirar da iniquidade, Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi para nós manter uma vida promíscua, cheia de pecado, cheia de iniquidade. Jesus morreu para nós ser livres do pecado, para nós ser justificados diante de Deus, para nós sermos santos, porque Ele é santo. Aleluia,
aqui, viu? Amanda caia, chepe, colpa, calapa. Ei, decando que dereba, calaba, subicamba. É a palavra que liberta o homem do pecado. Eita glória! Se você quer ser liberto, abre o teu coração para a palavra. Oh glória! Aleluia! Olha o que ele disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o pastor dará a vida pelas suas ovelhas. Sabe o que ele estava dizendo? O pastor, eu sou o bom pastor. Eu vim na terra para dar a vida por aqueles que querem, porque ele foi alcançado por aqueles que não me procuravam. Os judeus rejeitaram ele, mas a Bíblia vai dizer: eu fui achado por aqueles que não me procuravam, por aquele que ele não veio. Sabe por quê? O profeta Isaías profetizou sobre isso. Então nós vamos observar que Jesus veio para toda a humanidade. Então todos nós estamos aptos diante da morte de Cristo na cruz do Calvário para ser chegar diante de Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas qual era a missão de Cristo, pregador? A missão de Cristo era morrer. Eita, isso aqui é tremendo. Sabe por que a missão de Cristo era morrer? Porque Jesus fez tudo o que fez. Mas se ele não morresse, não ia adiantar de nada. Oh glória! Olha o que ele diz lá em João 12, 24. Em verdade vos digo, se um grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará só. Vai ficar só. Mas se morrer, vai acontecer o quê? Vai produzir muito fruto. Tremendo esse Deus, né? Oh glória! Eita Espírito Santo, eu sinto a glória dele aqui. Meu Deus do céu, aleluia. Oh Jesus, sabe por que Jesus veio para morrer por mim e por você? Porque ele acreditava que quando ele cumprisse a missão dele, o interessante é que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele venceu a morte. A primeira coisa que ele venceu na cruz do Calvário foi o pecado. Porque quando ele foi levado à cruz do Calvário, ele foi levado como um cordeiro imaculado. Então ele vence o pecado. Ele disse em João 16, 32, diz assim: no mundo tereis aflição, tende bom ânimo, eu venci. Eita glória! Eita Jesus, esse Deus que você serve, igreja. Aleluia! Oh glória! Então nós vamos observar pela palavra que ninguém pode nos trazer outro fundamento, irmão. Ninguém pode mostrar outro evangelho a não ser o evangelho da cruz. E quando nós vamos falar em cruz, nós vamos falar do que? De morte, em renúncia. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diz assim: pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é? Jesus Cristo. Eita glória! O engraçado que é que muitos dizem: mas nós estamos falando de Cristo a todos os dias. Porque quando nós falamos de renúncia, nós estamos falando de Cristo, porque Cristo renunciou. Quando nós falamos que não deve entrar em pecado, Cristo se negou a si mesmo e lutou contra o pecado e não pecou por causa das nossas vidas. Quando nós estamos exortando a santidade, ele diz assim: sede santos, porque eu também sou santo. Aí nós vamos ver que quando Pedro escreve a sua carta, ele vai dizer que toda a escritura foi escrita por homens santos.
inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então não venha dizer Novo Testamento ou Velho, para Deus é a mesma coisa. É Jesus o fundamento e o alvo de tudo isso aqui, ó. Eita! Só que o fundamento é Ele. Vai nos trazer para Ele, vai nos trazer para a renúncia, para o Evangelho. Ele disse: eu sou a única porta. Não adianta tentar entrar por outro caminho, só existe um caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Oh, glória a Deus, aleluia. Não existe outro caminho, irmão. Talvez você está dizendo: mas se eu adorar fulano, ciclano, creio em Deus. Você pode crer em Deus, mas se você não entrar pelo caminho e pela porta, você não vai chegar no Pai. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você vai ver que o Evangelho que escreve segundo Marcos vai dizer sobre um Jesus sofredor. E ele foi obediente até a morte de cruz. Você vai ver que os Evangelhos vai falar de Cristo, vai colocar Ele no foco, para mostrar que os profetas já haviam profetizado sobre Ele. Quando nós vamos ver também o Evangelho que escreve segundo Lucas, ele vai mostrar Jesus como homem, um homem perfeito, sem mácula. Porque muitas pessoas falam: Jesus conseguiu porque era Deus, mas também era homem. Sabe por quê? Porque as mesmas necessidades que nós temos, Ele teve.